Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo João Paulo e hoje mais um vídeo da série JP Responde, onde eu pego perguntas lá da caixinha de perguntas do Instagram. Então, se você não me segue lá, me siga, porque eu posto muito conteúdo sobre investimentos por lá também. E essa semana eu peguei a pergunta do Jorge Parente. Ele perguntou: empresas com múltiplos altos hoje, no futuro, elas continuarão com múltiplos altos? Então, a resposta para isso aí é depende. Depende do que levou, qual fator levou essa empresa a ter múltiplos altos no momento. Dependendo disso, pode ser que a tendência seja que os múltiplos continuem elevados no futuro ou que um dia eles caiam, se estabilizem e fiquem mais baixos do que o valor atual. Então, vamos ver aqui hoje quanto que cada um desses fatores aí vai se encaixar. Quando uma empresa possui múltiplos altos devido ser uma empresa de crescimento, ou seja, está com receita e lucro crescendo de forma muito acelerada, está ganhando mercado, ou então está num mercado que está em muito crescimento, então essas são as empresas de crescimento. Quando uma empresa de crescimento, geralmente os seus múltiplos são altos. Por quê? Os múltiplos, quando a gente fala de múltiplo, são alguns indicadores como PL, P sobre valor patrimonial, PVP, alguns desses múltiplos aí. Esses múltiplos, eles olham para o passado, mas uma empresa de crescimento, o mercado, ela olha para o futuro. Então vai dar essa diferença aí. Por isso que muitas vezes os múltiplos ficam altos. Porque o PL, por exemplo, ele pega o lucro dos últimos 12 meses. Ele pega o preço da ação e divide pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Isso que é o PL. E o mercado olha para o futuro, ele quer ver qual vai ser o lucro dessa empresa no futuro e não qual foi o lucro dos últimos 12 meses. Por isso que dá essa diferença. Muitas vezes o PL fica muito alto. E isso não é um problema. Porque se o mercado vê um forte crescimento do lucro no futuro, então a tendência é que esse PL comece a reduzir no futuro. Porque o lucro vai ficar cada vez mais alto. Então o PL para daqui 2, 3 anos, comprando a ação no valor de hoje, ele vai ficar muito reduzido, podendo chegar a um valor até barato, considerando hoje. Então o mercado olha para o futuro, por isso que muitas vezes o PL fica com essa diferença muito grande. E isso faz ser um erro as pessoas falarem que empresas de crescimento estão caras olhando somente PL, ou preço sobre o valor patrimonial. Muitas vezes o PL está em 100, 150, 200 ou até mais, e as pessoas falam que por conta disso a empresa está cara. Mas tem que olhar o todo, né? Tudo que está em volta daquela empresa. Se a empresa multiplicar os seus lucros por 5, 10, 20 vezes, o que muitas vezes pode acontecer, acontece mesmo quando a empresa é de crescimento muito acelerado e a empresa cresceu o lucro 10 vezes nos próximos anos, então o PL que era de 100 hoje pode virar um PL de 10 se você comprar a ação com o valor de hoje. Isso se a empresa multiplicar seu lucro por 10 vezes. Para fazer o valuation dessas empresas de crescimento é muito complexo, você tem que pegar premissas muito subjetivas para poder estimar a receita, o crescimento da receita e o crescimento do lucro no futuro, trazer esse valor, o valor do lucro no futuro para o valor presente, subtraindo uma taxa de desconto. Com isso você consegue achar o preço, o valor justo, que seria o valor justo daquela empresa. Só que é muito complexo, porque em empresas de crescimento é muito difícil você conseguir determinar com exatidão o quanto que vai crescer a receita e o lucro dessa empresa nos próximos 5, 10 anos. Então é muito difícil fazer valuation dessas empresas, é muito complexo mesmo. Não adianta você querer olhar PL e ter sobre valor patrimonial e dizer que a empresa está cara, que você vai errar muito feio. Pode ser que esteja barato hoje, só que é muito difícil prever essas coisas. E nesses casos, em empresas de crescimento muito acelerado, a tendência é que esses múltiplos se estabilizem, porque nenhuma empresa vai crescer para sempre. Vai chegar um momento que ela vai estabilizar. Ela não vai mais conseguir crescer na mesma taxa de crescimento que está crescendo hoje. Ela pode estar crescendo aí a sua receita, lucro, 20, 30% ao ano, mas ela não consegue manter isso para sempre. Vai chegar um momento que ela vai ter que estabilizar. Quando estabilizar, quando ela não tiver muito para onde crescer mais, essa empresa vai começar a ter os múltiplos reduzindo, porque o mercado vai ver que a expectativa de crescimento futuro é menor, então o mercado não vai querer pagar mais esse valor tão grande em diferença, o preço da ação em relação ao lucro da empresa. Por isso que o PL não vai ficar mais tão esticado, vai começar a reduzir com o tempo, conforme a empresa vai se estabilizando. Então, nesses casos, quando a empresa é de crescimento, a tendência é que os seus múltiplos diminuam no futuro. Mas você não pode deixar de comprar uma ação hoje querendo comprar ela com um múltiplo mais baixo no futuro, porque você vai perder toda a alta dela.
Então, nesses tipos de empresas de crescimento muito acelerado, é um erro você deixar de comprar uma ação olhando PL, preço sobre valor patrimonial ou qualquer outro tipo de múltiplo, porque você pode estar deixando escapar na sua mão aí uma empresa muito promissora no futuro. Vou até colocar para vocês na tela aí um exemplo, que é a Raia Drogasil. A Raia Drogasil, que é uma rede de farmácias que vem crescendo com muita força, e ela tem um PL hoje de 100. Então muita gente olha isso e acha que é um absurdo as pessoas pagarem 100 vezes o lucro por aquela ação. Só que você tem que pensar o seguinte, quando você olha por dentro da Raia Drogasil, você vê que ela abre dezenas e dezenas e dezenas de lojas todos os anos. Então isso faz o seu lucro aumentar, porque são mais lojas aí lucrativas pelo Brasil inteiro. Ela tem alguns guidance de abertura de novas farmácias para os próximos 2, 3, 5 anos. E outra coisa, 1/3 das farmácias da Raia Drogasil, elas não são maduras. Depois de 3 anos, se aquela farmácia existe em uma certa região, é quando ela atinge o ápice de lucratividade daquela farmácia, porque é o tempo que demora para a população daquela região se adaptar àquela farmácia e ficar usual para aquela pessoa frequentar aquela farmácia. Então leva 3 anos para isso. Então até a farmácia atingir 3 anos de idade, ela não está com seu potencial máximo atingido. E os custos se mantêm, porque os custos vão ser os mesmos, o aluguel do espaço onde fica aquela farmácia, os funcionários da farmácia, o custo dos produtos, é tudo igual. Mas depois de 3 anos o lucro vai subindo daquela farmácia, vai começando a ficar mais lucrativa. Então muita gente não vê isso, porque 1/3 das farmácias ainda não atingiram seu potencial máximo, sem contar todas as outras que ainda vão surgir. Então esse PL de 100 está olhando isso, ele está vendo que no futuro o lucro daquela empresa vai ser muito mais alto do que o lucro hoje. Então você pagar um PL de 100 hoje pode ser barato no futuro. É isso que muita gente não enxerga, por isso tem que tomar muito cuidado em olhar múltiplos de empresas de crescimento. E o segundo caso em que os múltiplos não possuem essa tendência de se reduzirem no futuro, eles possuem a tendência de se manterem mais altos mesmo, é o caso de empresas de alta qualidade, chamadas high quality. Essas empresas são as empresas que são líderes de mercado, que são bem superiores aos seus concorrentes, empresas que são muito lucrativas já há muitos anos, empresas que são muito resilientes e possuem grandes vantagens competitivas. O mercado sempre vai pagar mais caro por essas empresas, porque elas são muito seguras, são líderes de mercado, são as empresas que dominam o seu ramo. Essas empresas sempre vão ter, pelo menos a tendência, de que elas se mantenham mais caras do que os seus concorrentes, do que os seus pares. Enquanto ela se manter como sendo a melhor empresa daquele mercado, ela vai ser mais cara do que os outros, porque o mercado jamais vai querer pagar mais barato por uma empresa que é muito superior aos seus concorrentes. É como você querer comprar um Civic Zero pelo preço de um Gol Zero. Isso nunca vai acontecer, porque o Civic sempre vai ser mais caro do que um Gol, porque é um carro muito superior, mesmo que os dois façam a mesma coisa. E aí tem mais um erro que muitos investidores cometem. Eles pegam todas as empresas de um setor e olham que uma é muito mais cara do que as outras, e por isso não querem comprar aquela que é mais cara, porque eles falam que ela está muito mais esticada que seus pares. Só que as pessoas muitas vezes não olham que aquela empresa é muito superior às empresas dos seus concorrentes. E quando você pega o histórico dos múltiplos dessas empresas, a empresa que é superior sempre foi mais cara. Então não vai fazer muita diferença você comprar as duas olhando somente preço, porque sempre vai ter essa diferença de preço entre as duas. As duas podem crescer no mesmo ritmo, mas uma sempre vai ser mais cara do que a outra. Lógico que não é algo tão linear e tão engessado dessa forma, pode ser que uma empresa comece a piorar ou a diferença entre as duas comece a aumentar, aí isso aí requer uma análise mais profunda das empresas para você poder identificar esse tipo de coisa, mas geralmente a empresa de maior qualidade, enquanto ela se mantiver como de maior qualidade, ela vai ser mais cara. Então nesses casos a tendência é que seus múltiplos se mantenham elevados mesmo quando comparados a outras empresas do mesmo setor. E agora eu vou mostrar para vocês aí na tela um exemplo também. Se a gente pegar os valores do Itaú, por exemplo, o PL do Itaú. O Itaú, você vê que o PL sempre esteve ali na casa de 12, por volta ali de 12, 11, 10 mais ou menos, O PL histórico nesse caso, o ITUB4, a ação preferencial do Itaú. A gente vê que sempre esteve ali 11, 12 mais ou menos. Quando você pega do Banco do Brasil, a gente vê que ele sempre esteve mais baixo, sempre. Ali por volta de 6, dando uns tiros para 8, 9, 10 e voltando depois para 6, 7. Então a gente vê que não tem muita diferença entre os dois, porque um PL sempre foi mais caro do que o outro, porque o Itaú sempre foi um banco maior, um banco privado, enquanto o Banco do Brasil tem um risco de ser um banco estatal, que é um risco a mais. Todo esse tipo de coisa faz as pessoas nunca pagarem pelo
pelo Banco do Brasil o tanto que pagam pelo Itaú, porque o Itaú sempre foi um banco de maior qualidade. Então a gente vê que nesses casos os múltiplos sempre se mantiveram mais altos do que outras concorrentes, porque uma empresa sempre foi de maior qualidade do que a outra. Aí a tendência é que se mantenha assim. Enquanto essa diferença entre os bancos se mantiver, a tendência é que se mantenha dessa forma. Então espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentem abaixo aí o que vocês aprenderam com esse vídeo, qual a opinião de vocês e até a próxima.